Um homem chega de saveiro enferrujada num jantar de gala. O dono da festa olha para ele e fala: "Você vai ficar melhor na cozinha, com o pessoal do apoio." O homem coloca o chapéu de palha, sorri e vai. Só que tem um detalhe que o barão esqueceu completamente. Esse fazendeiro pobre cobrava arrendamento dele há 11 anos. A noite em que Catalão parou para admirar o próprio reflexo começou como todas as outras noites da elite goiana. Com motor de importado, gravata italiana e a certeza absoluta de que o mundo havia sido arranjado exatamente da maneira certa. O que ninguém sabia, nem o segurança Evanilson, que coçava o pescoço encostado no portão de ferro forjado da fazenda Serra Dourada, nem os 60 convidados que erguiam taças de Malbec argentino lá dentro, nem o próprio Rodrigo Figueiredo Neto, que circulava entre as mesas de linho branco com o sorriso de quem acredita ter chegado. O que absolutamente ninguém sabia era que a noite mais humilhante da história daquele jantar estava chegando devagar, levantando uma nuvem de poeira fina, dirigindo uma saveiro enferrujada do ano de 2003. Joaquim Pereira dos Santos tinha 67 anos. Um chapéu de palha surrado com suor de décadas nas abas, uma camisa xadrez desbotada de tantas lavagens e as calças com um remendo no joelho direito costurado à mão, com linha que não combinava exatamente com o tecido. Suas mãos, que seguravam o volante com a naturalidade de quem dirigiu a vida inteira em estrada de chão batido, tinham calos sobre calos, uma espécie de autobiografia escrita em pele curtida. Quando a saveiro parou diante do portão de ferro, o contraste era tão gritante que pareceria cômico se não fosse completamente real. Dos dois lados da via de acesso, palmeiras imperiais alinhadas como sentinelas emolduravam uma mansão que tentava ser tudo ao mesmo tempo. Colonial e contemporânea, rústica e sofisticada, goiana e europeia. Luzes âmbar aqueciam a fachada. Música suave vazava pelo jardim. No ar, o cheiro de carne grelhada, ervas finas e dinheiro relativamente novo. Evanilson, 31 anos. Segurança terceirizado, contratado especificamente para o evento. Observou a saveiro com a expressão de quem acabou de ver alguém engolfar na fila errada do banco. Deu um passo à frente, levantou a mão em gesto de parada, o carro já havia parado. E adotou o tom cordial e irredutível, treinado para situações exatamente como aquela. "Evento privado, senhor. Só para convidados da família Figueiredo." Joaquim desligou o motor. Abriu a porta com o chiado de dobradiças que precisavam de óleo faz tempo. Desceu devagar, não com a lentidão de quem tem dificuldade, mas com a deliberação de quem nunca teve pressa porque sempre soube para onde estava indo. Tirou o chapéu, limpou o suor da testa com o antebraço. Olhou para Evanilson com olhos castanhos que haviam visto nascer e morrer safras, secas, esperanças e gerações inteiras. Disse apenas: "Eu sou o convite." Evanilson deu uma risada curta, constrangida, não cruel, o tipo de risada que escapa quando a situação é absurda demais para qualquer outra resposta. Depois ligou para o anfitrião. Rodrigo Figueiredo Neto tinha 44 anos e o tipo de confiança que se sustenta enquanto os outros acreditam nela. Herdeiro de um sobrenome respeitado e de uma fortuna que havia minguado nos anos de crise do pai, ele havia se reinventado, palavra que usava com frequência, como empresário rural moderno. O reinvestimento viera de 3 fontes: financiamentos agressivos com garantias fundiárias herdadas, parcerias estratégicas com distribuidoras de insumos e um casamento com Fernanda Alcântara, filha do maior revendedor de fertilizantes do Centro-Oeste. Com Fernanda vieram capital de giro, conexões políticas e uma sogra que nunca deixava Rodrigo esquecer de onde vinha o dinheiro que sustentava o estilo de vida. No pulso, um Patek Philippe que havia custado mais do que a maioria dos brasileiros ganha em 10 anos. Na voz, um sotaque vagamente europeu adquirido em 6 meses de intercâmbio em Lisboa. 6 meses que mencionava com a frequência de quem menciona um título de doutorado. Na cabeça, uma filosofia simples e cruel que havia destilado em anos de jantares e festivais agropecuários.
Fazendeiro de verdade usa roupa de marca e fala de Red. Gente da terra mesmo só fica na terra. Seu jantar anual era o evento social mais disputado de Catalão. 60 convidados escolhidos a dedo. Menu de 4 tempos assinado por chefe de Goiânia. Sommelier contratado de Brasília. Flores vindas de Olambra e uma lista de espera que Rodrigo mantinha cuidadosamente para quem desejava ser incluído no próximo ano. Era seu instrumento de poder mais eficaz, a possibilidade de pertencer. O que Rodrigo não exibia, o que ficava cuidadosamente fora das fotografias que circulariam nas redes sociais naquela noite, era o fundo do balanço. Os financiamentos com juros compostos, os contratos de arrendamento que sustentavam parte das operações, a dívida invisível que pulsa sob qualquer fortuna construída depressa demais. Mas essa era conversa para outros dias. Naquela noite, Rodrigo Figueiredo Neto era o rei de Catalão, até o celular vibrar. Joaquim havia chegado porque recebera o convite pessoalmente. Carta manuscrita, envelope lacrado com fita a bordo, assinatura de próprio punho de Rodrigo. Um convite formal, solene, do tipo que não deixa margem à interpretação. Era detalhe que Rodrigo havia esquecido convenientemente ao ver a Saveiro enferrujada parada no portão iluminado. O que ele não sabia era que Joaquim havia guardado aquela carta no bolso do paletó que pendurou na porta do quarto antes de sair de Ipameri. Não como prova, como registro, o tipo de gesto de quem respeita o papel escrito porque aprendeu seu valor antes de aprender a escrever. Rodrigo encarou Joaquim pelo vidro da janela panorâmica da sala de estar. Seu primeiro pensamento foi estético. Aquela Saveiro enferrujada estava estragando a moldura perfeita da entrada iluminada. Seu segundo pensamento foi logístico. Precisava resolver isso depressa, antes que o Dr. Heitor Brandão, presidente do Sindicato Rural, convidado mais importante da noite, percebesse o constrangimento. Pegou a taça de Malbec e caminhou até o portão com um andar deliberadamente casual de quem resolve pequenos problemas sem tirar o sorriso. Seu Joaquim! Rodrigo abriu os braços com a cordialidade performática de quem não recorda o nome sem esforço. Que surpresa! Olha, o evento hoje é muito seleto, entende? Tenho fornecedores internacionais aqui, gente de Brasília, representantes importantes do agronegócio. Posso entrar? Disse Joaquim. A pergunta era simples. Não havia ironia detectável, nenhuma beira de impaciência. Apenas a pergunta em si, direta como enxada no chão duro. Rodrigo olhou para os lados, pesando o constrangimento. 3 convidados que fumavam no jardim observavam a cena com sorrisos contidos. Uma mulher de vestido vermelho, esposa de um revendedor de máquinas agrícolas, cochichou para o marido. Quem deixa entrar vaqueiro de Saveiro num jantar assim? O marido apertou os lábios para não rir. Claro, claro, pode entrar, disse Rodrigo, baixando a voz num gesto que era ao mesmo tempo permissão e exclusão. Mas talvez o senhor se sinta mais à vontade na cozinha com o pessoal do apoio. Tem comida boa lá também. Viu? O chefe preparou um churrasco para a equipe bem farto. Joaquim ouviu tudo sem piscar. Quando Rodrigo terminou, assentiu devagar. Uma única vez, como quem processa a informação sem julgá-la imediatamente. Depois colocou o chapéu de volta, disse, tudo bem? Com a mesma inflexão tranquila com que havia dito eu sou o convite. Sem veneno, sem ironia detectável, sem nenhuma emoção que Rodrigo pudesse usar como resposta, e caminhou em direção à cozinha. Rodrigo voltou à festa com a leveza de quem acabou de resolver um inconveniente pequeno. Junto ao buffet de frios, o jovem Marcos Leite, advogado de Anápolis, aspirante ao círculo de Rodrigo, disse: elegante o jeito que você lidou. Rodrigo sorriu satisfeito. Não sabia que acabava de cometer o erro mais caro de sua vida. Sentado na banqueta de madeira, encostada na parede de azulejo branco da cozinha industrial, Joaquim aceitou a xícara de café preto que Dona Ivone, cozinheira há 12 anos na fazenda, havia derramado com as 2 mãos. O café era forte, encorpado, feito em coador de pano, o tipo que não aparecia no cardápio de 4 tempos lá fora.
mas que Joaquim reconhecia como o café verdadeiro, o café das madrugadas de trabalho, o café que sua mãe preparava antes de o sol aparecer sobre a roça. Algo no cheiro daquele café, acre, quente, familiar como terra molhada depois da chuva, fez com que 40 anos desaparecessem em 2 segundos. Ele tinha 7 anos quando aprendeu a acordar antes dos galos. Não porque alguém o mandasse, mas porque na casa de Benedito Santos, meeiro na fazenda Retiro Alegre, em Catalão, as crianças acordavam cedo, porque os adultos acordavam ainda mais cedo. E dormir mais era uma espécie de luxo que a família não havia aprendido a desejar. A casa era de pau a pique, chão de terra batida, telhado de brasilite com uma goteira no canto que nas chuvas de dezembro enchia um balde até transbordar durante a madrugada. Joaquim era o mais velho de 6 irmãos. Aprendeu a ler sozinho com uma Bíblia desgastada e um almanaque de 1963 encontrado num galinheiro abandonado. Quando a professora de catalão soube, disse que aquilo era impossível. Joaquim nunca entendeu por quê. Seu pai Benedito repetiria, toda manhã que saía para o eito, uma única frase: filho, a terra não mente. Trate ela bem, ela te devolve tudo. Aos 7 anos, Joaquim não entendia completamente. Aos 15, entendia pela metade. Aos 30, entendia por inteiro. Quando comprou seu primeiro alqueire de terra em Ipameri, com dinheiro economizado em 7 anos de trabalho como ajudante de topógrafo, dormindo em pensão úmida, comendo quentinha e mandando todo o excedente para casa. Aquele alqueire havia se multiplicado. Não por sorte, não por herança, não por casamento estratégico, por estudo. Joaquim havia feito o curso técnico agrícola aos 22 anos, pagando com o próprio trabalho, acordando às 4 da manhã para ler antes do expediente. E por uma paciência geológica diante da terra e do mercado. Uma fazenda virou 3, 3 viraram 7, 7 viraram 14, em 3 estados, com patrimônio fundiário que consultores do Bradesco e do Itaú visitavam pessoalmente para formalizar contratos. Havia um momento específico que Joaquim carregava desde 1987. Um gerente de banco em Catalão, terno, gravata, cabelos gelificados, havia olhado para ele com aquele mesmo sorriso que Rodrigo usara no portão. O sorriso de quem já julgou e condenou antes de ouvir. Naquela noite, de volta à pensão, Joaquim havia feito uma promessa. Nunca mais seria tratado como invisível. E não seria comprando terno. Seria comprando a terra. A Saveiro Enferrujada era uma escolha. Sempre foi. O celular do Dr. Heitor Brandão vibrou às 21h17. Dr. Heitor tinha 61 anos, barba branca aparada e o visual de quem não precisa provar nada para ninguém. Presidente do Sindicato Rural há 16 anos, conselheiro de 3 cooperativas, o homem cujo telefone os grandes produtores do Centro-Oeste atendiam no primeiro toque. Ele leu a mensagem. Ficou com o rosto imóvel por 3 segundos. O tempo que um homem experiente leva para processar informação que muda o sentido de tudo que acabou de acontecer. Então levantou da cadeira e caminhou rapidamente até Rodrigo. Você acabou de mandar Joaquim Santos para a cozinha. Rodrigo encolheu os ombros ainda com um sorriso levemente satisfeito. Aquele senhor simples? Conheço de vista. Chegou sem aviso prévio. Achei melhor não. Rodrigo. Dr. Heitor segurou seu braço com firmeza. Joaquim Pereira dos Santos é dono de 14 fazendas em 3 estados. O patrimônio fundiário dele passa de 380 milhões de reais. Uma pausa calculada. E essa terra onde você construiu essa mansão, essa fazenda toda... Rodrigo sentiu algo gelar no peito. Uma camada de gelo fino descendo devagar pela espinha. Você paga arrendamento para ele há 11 anos. O barulho da festa continuou. O sommelier descorchava a 3ª garrafa. Uma gargalhada subia da mesa do fundo. Rodrigo não ouvia mais nada. Dr. Heitor não precisou dizer mais nada. A aritmética era simples, cruel e inequívoca. Rodrigo havia construído uma mansão, instalado uma fazenda modelo, montado um estilo de vida inteiro, sobre terra que arrendava de outrem. E esse outrem, cujo nome constava em todos os contratos que Rodrigo assinava há 11 anos,
Havia chegado de Saveiro Enferrujada e sido despachado para a cozinha pelo próprio inquilino. "Quanto tempo de contrato você ainda tem?" perguntou o Dr. Reitor, a voz baixa e cuidadosa. 18 meses, respondeu Rodrigo automaticamente, como se a pergunta fosse sobre algo banal. Dr. Reitor assentiu devagar. "Então você tem 18 meses. Não completou o pensamento. Não precisou. A notícia se espalhou pela festa com a velocidade silenciosa das coisas que destroem. Não em anúncio, não em grito, mas num cochichado que saltava de ouvido em ouvido, como brasa pulando no capim seco. Adriano Vasques, pecuarista de Pires do Rio, que havia balançado a cabeça discretamente lá fora, estava a 4 metros quando entendeu. Fechou os olhos por um segundo inteiro, o segundo de quem vê o chão sumir embaixo do próximo. Sua esposa, Conceição, colocou a mão no braço dele sem dizer nada. Havia aprendido em 23 anos de casamento que certos silêncios não se preenchem. Mariana Fonseca, contadora de Catalão, e a única pessoa na sala que conhecia os detalhes dos contratos de arrendamento de Rodrigo, porque havia calculado as deduções fiscais deles por 2 anos seguidos, ficou com a taça parada no ar. Olhou para os papéis que existiam apenas na sua memória e recalculou. A conta batia perfeitamente. Ela pousou a taça sobre a toalha de linho branco com um cuidado excessivo, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo. Marcos Leite, o jovem advogado que havia rido do jeito elegante de Rodrigo lidar com a situação, havia captado fragmentos suficientes da conversa entre Dr. Heitor e Rodrigo para sentir o sangue esfriar. Olhou para o copo na mão e decidiu que o Malbec não era mais tão interessante. Recuou 2 passos do núcleo da conversa com o instinto primitivo de quem começa a calcular distância segura de um incêndio. Do outro lado da porta basculante que separava os 2 mundos daquela noite, vinha o som de uma gargalhada. Gostosa, aberta, o tipo de risada de quem está completamente à vontade. A voz de um homem contando uma história. A voz de Joaquim. Os funcionários que passavam pela porta para buscar pratos olhavam para dentro da cozinha com expressões que misturavam confusão e algo parecido com alívio. Dona Ivone, que havia servido café para centenas de visitantes importantes ao longo dos anos, havia servido aquele com as 2 mãos. O gesto de respeito involuntário que o corpo sente antes de a cabeça explicar por quê. Rodrigo caminhou até a cozinha com as pernas de algodão e o Patek Philippe, de repente, pesado demais no pulso. A cena que encontrou do outro lado da porta basculante era, na sua simplicidade absoluta, devastadora. Joaquim estava na banqueta de madeira, a xícara de café na mão, completamente rodeado pela equipe de cozinha, Dona Ivone, o ajudante Wellington, os 2 garçons que aguardavam o próximo tempo, até o rapaz que lavava a louça. Ele contava uma história sobre uma vaca que havia escapado do curral 3 vezes em 3 dias antes de ser encontrada descansando dentro do curral do vizinho como se nunca tivesse saído. A cozinha ria, aquela risada genuína que não acontece quando um chefe está por perto, que só acontece quando alguém com quem se está é real. Quando Rodrigo entrou, rosto cor de cera, a taça de Malbec esquecida em alguma mesa lá fora, Joaquim virou o rosto devagar. Não havia surpresa nos seus olhos, apenas o reconhecimento tranquilo de que a conversa que precisava acontecer havia chegado ao seu tempo. "Boa noite, Rodrigo", disse simplesmente. "O café aqui está ótimo. Senta." E havia algo no modo como disse isso. Não como provocação, não como sarcasmo, mas como fato puro, que fez Rodrigo sentar sem questionar. Porque não havia mais nada a fazer. A festa lá fora continuava. O sommelier descorchava a 4ª garrafa. Os 60 convidados ignoravam que o alicerce do mundo daquele homem acabava de rachar do centro para as bordas. Dona Ivone, com um instinto aguçado de quem passou a vida lendo ambientes, afastou-se para o outro lado da cozinha. Wellington foi verificar algo no forno que não precisava ser verificado. A cozinha ficou funcionalmente vazia. Apenas os 2 homens, o café preto
a luz branca dos tubos de neon e o silêncio que pesava exatamente como devia pesar. Joaquim abriu devagar o botão do bolso da camisa xadrez. Tirou um envelope amassado, não de descuido, mas de viagem, de 2 horas de estrada de chão batido, de ter ficado junto ao peito durante todo aquele tempo como uma coisa que não podia ser perdida. Pousou sobre o balcão de inox entre eles. Vim trazer isso pessoalmente, disse Joaquim. A voz era baixa, direta, sem crueldade e sem complacência. Porque respeito sua família. Rodrigo olhou para o envelope sem tocá-lo. Seus olhos leram o tipo de envelope sem precisar abri-lo. O papel timbrado visível na janelinha transparente. O carimbo do cartório no canto superior. O que é? Notificação de não renovação do contrato de arrendamento. Joaquim tomou um gole de café. Vou precisar da terra de volta em 180 dias. O silêncio que se seguiu tinha textura. Era denso, sufocante, o tipo de silêncio que não pode ser preenchido por nenhuma palavra que venha depressa demais. Rodrigo abriu o envelope. Suas mãos tremiam, um tremor pequeno, como folha em brisa leve, mas incontrolável. As palavras no papel eram jurídicas, precisas, inapelável. Assinadas por Joaquim Pereira dos Santos, CPF, qualificação e dados do imóvel. O mesmo imóvel que Rodrigo havia reformado, expandido, decorado, fotografado e apresentado ao mundo como sua fazenda, sua vida, seu sucesso construído do nada. Por quê? A voz saiu menor do que ele havia planejado. Joaquim pousou a xícara. Olhou para Rodrigo com aqueles olhos castanhos que não tinham raiva, o que seria, paradoxalmente, mais fácil de suportar. O que tinham era algo mais difícil. Clareza. Porque vou construir aqui uma escola técnica agrícola para filhos de meeiros. Uma pausa curta, que pesava como décadas. Igual ao que meu pai foi, igual ao que eu fui. Rodrigo tentou encontrar uma resposta, uma objeção, uma palavra que pudesse reposicionar o mundo nos eixos que reconhecia. Não encontrou nenhuma, porque não havia nenhuma. O contrato era legal, legítimo, assinado. E quem o havia assinado com uma caneta barata, numa mesa de escritório em Ipameri, era o homem à sua frente, que agora tomava o último gole de café como quem encerra uma conversa que havia começado muito antes daquela noite. Joaquim levantou da banqueta, colocou o chapéu com o mesmo gesto calmo e definitivo com que o havia colocado no portão. Acenou para a equipe de cozinha, que havia voltado discretamente às suas posições. Muito obrigado pelo café, pessoal. Tá bem feito. Passou por Rodrigo sem olhar para trás. A porta basculante balançou 2 vezes após ele sair. Rodrigo ficou olhando para ela até parar de vez. Na sala, os 60 convidados continuavam a jantar. O sommelier abria a 4ª garrafa. Nenhum deles sabia que a festa estava terminando. Não só a daquela noite, mas a de uma vida inteira construída sobre areia arrendada. 180 dias depois, máquinas de terraplanagem chegaram à fazenda Serra Dourada e começaram a trabalhar exatamente onde a mansão havia sido erguida. Rodrigo não estava lá para ver. Após a notificação, o processo foi técnico, rápido e inexorável. Sem a garantia fundiária do arrendamento, 3 contratos de financiamento com bancos rurais entraram em renegociação forçada. Os ativos que usava como lastro, equipamentos agrícolas, participação em 2 cooperativas, uma área irrigada que havia levado 2 anos para instalar, foram progressivamente liquidados. O Patek Philippe foi vendido em março. O sotaque de Lisboa desapareceu antes disso, porque sotaque é uma performance que exige plateia, e Rodrigo havia ficado sem plateia. Ele voltou a trabalhar como consultor agrícola, sem escritório próprio, sem sommelier, sem jantar anual, com um laptop, uma planilha de clientes e um conhecimento técnico genuíno que havia ficado enterrado sob anos de performance. Adriano Vasques, o pecuarista de Pires do Rio que havia balançado a cabeça naquela noite, foi seu primeiro cliente. Você sabe de agronegócio, disse Adriano. Sempre soube. Só precisava parar de fingir que sabia de outras coisas.
Dizem que Rodrigo é um profissional completamente diferente agora. Mais quieto, mais atento, mais respeitoso com quem chega de Saveiro Enferrujada. A Escola Técnica Joaquim Santos abriu suas portas no mês de março do ano seguinte, com capacidade para 120 alunos. 2 laboratórios de agronomia, uma área de cultivo experimental e um dormitório para estudantes de municípios distantes. A portaria era de madeira rústica, sólida, sem pretensões arquitetônicas. Joaquim havia escolhido pessoalmente. No primeiro dia de aula, 43 jovens entraram pela portaria. Vinham de Ipameri, de Pires do Rio, de Morrinhos, de São Luís de Montes Belos. Filhos de meeiros, de trabalhadores rurais, de pequenos arrendatários. Jovens que haviam aprendido, como Joaquim havia aprendido, que a terra não mente, mas que o sistema que a cerca às vezes mente sem parar. Joaquim os recebeu na entrada. Com chapéu de palha surrado, camisa xadrez desbotada, calças com remendo no joelho. Um dos alunos, Tiago, 17 anos, filho de meeiro de Corumbaíba, perguntou, com a direteza de quem ainda não aprendeu, que certas perguntas são consideradas indelicadas. Por que o homem que havia fundado e financiado inteiramente aquela escola se vestia como um trabalhador de campo? Joaquim tirou o chapéu. Olhou para ele por um momento. Porque foi o meeiro que me fez quem eu sou. E depois, como se isso explicasse tudo, porque explicava, colocou o chapéu de volta e caminhou em direção às salas de aula. 6 meses depois, Tiago seria um dos primeiros alunos a receber bolsa de pesquisa em agricultura de precisão numa universidade federal. Ele nunca esqueceria o primeiro dia, nem o homem que o recebeu de chapéu de palha numa portaria de madeira. Porque há vitórias que pertencem a uma pessoa. E há vitórias que pertencem a um povo inteiro. Joaquim Pereira dos Santos, filho de meeiro, dono de 14 fazendas, fundador de uma escola, sabia exatamente a diferença entre as duas. Os verdadeiros vencedores não são os que chegam ao topo. São os que mudam o que significa estar lá.